Alguma vez procuraram as chaves em pânico, só para perceber que as tinham na mão o tempo todo? Ou ficaram ali, a tentar desesperadamente lembrar-se do nome daquele ator do vosso filme preferido? É familiar, certo? E nesse momento, surge aquele pensamento assustador. Será que isto é o início de algo sério? Será demência? Calma. Vamos respirar fundo. Em 99% dos casos, a resposta é não. Mas como é que sabemos qual é a linha que separa o esquecimento normal, típico da idade, dos primeiros sintomas verdadeiramente preocupantes? Neste vídeo, vamos pôr tudo em pratos limpos. Vamos comparar detalhadamente os processos naturais do envelhecimento com os sinais de demência, para que saibam exatamente quando não devem preocupar-se e quando é a altura de procurar um especialista. Prometo que, depois de assistirem a este vídeo, terão muito mais clareza e muito menos ansiedade. Temos de admitir que o tema do envelhecimento e da demência está rodeado de imensos medos e mitos. Vivemos num mundo onde a longevidade está a aumentar, e isso é maravilhoso. Mas, juntamente com isso, cresce também a preocupação com a qualidade dessa vida, especialmente no que toca à lucidez mental. Os conceitos de velhice e demência são frequentemente misturados, o que gera pânico desnecessário. As pessoas temem cada palavra esquecida, vendo nisso o prenúncio de um diagnóstico terrível. O nosso objetivo hoje é armar-nos com conhecimento. Compreender a diferença clara entre estes dois estados não é apenas uma curiosidade, é a chave para a tranquilidade, para cuidarmos corretamente dos nossos entes queridos e para procurar ajuda atempada, se for realmente necessária. Vamos juntos dissipar o nevoeiro de incerteza em torno deste tópico tão importante. Ora bem, vamos começar pelo medo mais comum de todos, a memória. O que é normal esperar de um cérebro que já tem uns aninhos? Imagine que encontra um velho conhecido na rua. Sabe perfeitamente quem é. Lembra-se das circunstâncias em que se conheceram. Mas o nome, esse está ali, na ponta da língua, e não sai. Fica com aquela ligeira irritação, mas passadas umas horas, já a tomar o seu chazinho em casa, o nome aparece de repente na sua cabeça. Ou outro exemplo. Entra numa divisão da casa e, por um segundo, esquece-se completamente do que ia lá fazer. Mas depois lembra-se logo. Ah, claro, os óculos. Estes são os típicos lapsos de memória relacionados com a idade. Eles afetam os pormenores, mas nunca a essência dos acontecimentos. É como se o cérebro perdesse temporariamente o acesso a um ficheiro, mas o ficheiro em si não desapareceu. Com a idade, estes momentos podem acontecer com mais frequência, porque a velocidade a que o cérebro processa a informação diminui um pouco. Pode ser um pouco inconveniente, é verdade, mas isto não o impede de viver a sua vida em pleno, de trabalhar, de socializar e de ser totalmente autônomo. Este é um processo perfeitamente normal, muito parecido com o que acontece quando um computador mais antigo demora um pouco mais a abrir os programas. Ele continua a funcionar bem, só que já não é tão rápido quanto um novo. Agora, vamos olhar para este mesmo problema de memória, mas desta vez, através da lente da demência. Aqui, a situação muda completamente. Não se trata de uma perda temporária de acesso à informação, mas sim de a própria informação ser apagada. Uma pessoa com demência precoce pode esquecer completamente uma conversa recente que aconteceu há apenas 10 minutos. Ela vai fazer a mesma pergunta repetidamente, sem se lembrar, de forma sincera, que já obteve a resposta. Pode esquecer eventos importantes, como a recente visita dos netos, e nenhuma pista ou lembrete a ajudará a recordar. Se o esquecimento normal é como perder as chaves, a demência é encontrá-las, mas não conseguir lembrar-se para que elas servem. O problema afeta não apenas detalhes isolados, mas sim camadas inteiras de experiências recentes. Isto já não é apenas um processador lento,
é um dano no disco rígido, onde a informação está armazenada. Estas falhas de memória começam a ter um impacto sério na vida diária, gerando confusão e aumentando a dependência dos outros. É precisamente esta diferença qualitativa, esquecer um detalhe ou esquecer o evento na sua totalidade, que funciona como o marcador-chave ao qual devemos prestar atenção. Vamos falar sobre a tomada de decisões. Com o passar dos anos, todos nós podemos fazer umas escolhas menos acertadas de vez em quando. Por exemplo, comprar uma coisa em promoção que depois não tem utilidade nenhuma, ou apanhar o trânsito na estrada mais movimentada, mesmo na hora de ponta. Isto é normal. Analisamos a situação, mesmo que nem sempre seja da melhor forma, e tomamos a decisão com base na nossa experiência e no nosso humor do momento. Tomar decisões erradas faz parte da natureza humana, em qualquer idade. A pessoa mais velha pode ficar mais prudente com as finanças, ou pelo contrário, mais ingênua, mas continua a perceber o conceito de dinheiro, de valor e das consequências dos seus atos. Pode até pedir conselhos aos filhos ou aos amigos antes de fazer uma grande compra. O que importa é que a capacidade de raciocinar e de ponderar os prós e contras, apesar das suas particularidades, se mantém no geral. Uma, ou até várias, compras menos bem-sucedidas não são motivo para alarme. É simplesmente a vida a acontecer, e não um sintoma de doença. Quando falamos de demência, não nos referimos apenas a erros ocasionais, mas sim a um comprometimento sistemático do discernimento e da capacidade crítica. A pessoa começa a tomar decisões consistentemente erradas e, por vezes, perigosas. Isto manifesta-se muito na área financeira. A pessoa pode entregar todas as suas poupanças a burlões, porque a história que lhe contaram pareceu-lhe totalmente credível, ou então gasta quantias avultadas em coisas que são completamente desnecessárias. Outro aspecto importante é a higiene pessoal e a aparência. A pessoa pode deixar de se lavar, usar roupa suja ou vestir-se de forma totalmente desadequada para o tempo. Por exemplo, usar um casaco de inverno num calor tremendo. Não é apenas preguiça. A pessoa, sinceramente, não vê problema nenhum nesta situação. Aquele pensamento crítico que nos diz: há algo de errado aqui, desliga-se progressivamente. Isto faz com que o indivíduo fique extremamente vulnerável e incapaz de avaliar os riscos de forma adequada. Esta situação exige vigilância e intervenção por parte dos seus entes queridos. Gostava de falar sobre a nossa forma de comunicar. A todos nós já aconteceu termos aquela sensação, não é? Aquilo que se chama ter a palavra na ponta da língua. Tentamos contar uma história e, por mais que queiramos, a palavra certa simplesmente não aparece. Nós sabemos perfeitamente o que queremos dizer. Conseguimos até descrever essa palavra com outras, mas a dita cuja escapa-nos. Isto é algo absolutamente normal. Tem a ver com a forma como a nossa memória funciona e com a velocidade a que conseguimos aceder ao nosso vocabulário. É certo que, com o passar dos anos, estas pausas podem surgir um pouco mais frequentemente. Podem estar ligadas ao cansaço, ao estresse, ou até mesmo ao abrandamento natural do nosso funcionamento mental. No entanto, o mais importante é que não perdemos o fio à meada. Encontramos um sinônimo, reformulamos a frase e a conversa continua sem problemas. A nossa capacidade de construir frases corretas e de exprimir ideias complexas não desaparece. É apenas um pequeno percalço, uma hesitação mínima, que não prejudica em nada a comunicação geral, nem o que o nosso interlocutor consegue entender da nossa conversa. Na demência, os problemas de fala, ou afasia, têm uma natureza completamente diferente. Não são apenas dificuldades em encontrar a palavra certa. A pessoa pode parar a meio de uma frase e esquecer-se completamente do que estava a dizer. Pode começar a usar palavras erradas, trocando um conceito por outro, o que torna a sua fala incoerente e difícil de entender. Por exemplo, em vez de dizer
relógio pode dizer algo como aparelho que mede o tempo no pulso. Com o tempo, o vocabulário fica mais pobre e as frases tornam-se cada vez mais simples e curtas. A pessoa não só tem dificuldade em falar, mas também em compreender o que lhe é dito, especialmente se a linguagem for rápida ou muito complexa. Pode pedir para repetir, parecer confusa ou desorientada, mesmo que a sua audição esteja perfeita. O problema reside no centro de processamento da linguagem no cérebro. Isto já não é apenas uma falha ou um lapso, é uma perturbação sistêmica da função da linguagem que dificulta seriamente toda e qualquer forma de comunicação. Temos outra situação clássica, a busca incessante por aquelas coisas. É perfeitamente normal esquecermos-nos de vez em quando de onde pusemos os óculos, o comando da TV ou as chaves. Na correria do dia a dia, fazemos muitas coisas no automático, sem prestar grande atenção aos nossos movimentos. No entanto, quando começamos a procurar o que perdemos, conseguimos mentalmente refazer a sequência dos nossos últimos passos. Pensamos: bem, cheguei a casa, pousei a mala aqui, por isso as chaves têm de estar por perto. Este processo de busca lógica, embora nem sempre resulte à primeira, é um sinal de que o nosso cérebro está a funcionar normalmente. Entendemos para que serve aquele objeto e onde, teoricamente, ele deveria estar. No final, acabamos por encontrar as chaves no bolso do casaco ou em cima da mesa da cozinha. Isto pode ser irritante, mas não é de forma alguma um sinal de uma falha cognitiva séria. É simplesmente um caso de distração humana que tende a piorar um pouco com a idade ou quando estamos mais cansados. Com a demência, a dificuldade em encontrar os objetos assume uma forma muito específica. Primeiro, a pessoa não coloca a coisa apenas fora do sítio habitual, mas sim num local completamente ilógico e estranho. Por exemplo, pode guardar a carteira no frigorífico ou pôr um prato sujo no armário da roupa. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, a pessoa não se lembra de maneira nenhuma de como o objeto foi lá parar. Não tem a mínima capacidade de recuar na fita mentalmente e refazer os seus passos. Não só procura desesperadamente, como pode começar a acusar as pessoas à sua volta de roubo, porque na sua perspectiva, ela própria não fez essa ação. Acredita mesmo, honestamente, que foi outra pessoa que escondeu os óculos ou o comando. Este sintoma é um sinal de um grave problema, não só de memória, mas também de raciocínio lógico. Não se trata de um simples esquecimento ou distração, mas sim de uma desorganização total dos processos mentais, onde as conexões habituais entre os objetos e o seu lugar certo se desfazem. A nossa orientação temporal. Já lhe aconteceu acordar de manhã e demorar uns segundos a pensar: será que hoje é quarta ou quinta-feira? Ou estar de férias e, de repente, perder a noção de que dia da semana é? Isto é perfeitamente normal. O nosso calendário interno está muito ligado à rotina diária. Quando esta rotina é interrompida, é natural que nos sintamos perdidos por um breve período. No entanto, basta geralmente olhar para um calendário, para o telemóvel, ou apenas refletir um pouco, para que nos consigamos orientar de imediato. Uma pessoa mais velha pode, por vezes, confundir a data exata, sobretudo se já estiver reformada e se os seus dias não estiverem tão rigorosamente estruturados como antes. Contudo, a pessoa nunca perde a noção do mês, do ano, nem da estação em que se encontra. A orientação em relação aos grandes períodos temporais mantém-se firme, e a data corrente é sempre fácil de restabelecer com a ajuda de referências externas. Esta ligeira confusão não tem qualquer impacto na sua capacidade de planear as tarefas do dia a dia, de chegar a horas a um compromisso ou de tomar a medicação conforme o horário estabelecido. A desorientação no tempo e no espaço, quando falamos de demência, é um problema muito mais profundo do que parece.
A pessoa não se perde apenas nos dias da semana. Ela pode perder a noção dos meses, das estações e até mesmo dos anos. Pode, por exemplo, achar que ainda está em 1985 e ficar genuinamente chocado ao ver o seu reflexo no espelho. Esta perda de orientação temporal muitas vezes vem acompanhada da desorientação espacial. A pessoa pode perder-se na rua vizinha, onde andou a vida inteira. Pode sair de casa para ir às compras e não conseguir encontrar o caminho de volta. Nos casos mais avançados, pode nem sequer reconhecer o seu próprio apartamento, tratando-o como se fosse um lugar totalmente estranho. É um estado de confusão e perda constantes. Não é apenas um esquecimento do caminho. A pessoa perdeu o seu mapa e o seu bússola internos. Este é, sem dúvida, um dos sintomas mais preocupantes, pois ameaça diretamente a segurança da pessoa e exige vigilância e acompanhamento constantes. Passemos agora às tarefas mais complexas. É inegável, com a idade, torna-se mais difícil aprender coisas novas. Uma pessoa idosa precisa de mais tempo e de um esforço extra para dominar um novo smartphone, perceber as configurações daquela televisão moderna, ou aprender a fazer as operações no online banking. Pode ser que tenha de pedir ajuda, ou até de anotar as instruções, e isso é perfeitamente normal. O nosso cérebro perde plasticidade à medida que envelhecemos, e o processo de criar novas ligações neuronais exige mais recursos. Também pode ser mais complicado fazer várias coisas em simultâneo, a chamada multitask, como preparar o jantar e falar ao telemóvel ao mesmo tempo. Sentir a necessidade de se concentrar apenas numa tarefa de cada vez é uma alteração típica que acontece com a idade. No entanto, desde que a pessoa idosa receba instruções claras e bem definidas, ela mantém-se perfeitamente capaz de aprender uma nova tarefa. O mais importante é mesmo isto: a capacidade de aprendizagem e de executar sequências de ações mantém-se intacta. Quando se fala em demência, as dificuldades não aparecem nas tarefas novas, mas sim nas rotinas mais familiares, aquelas que a pessoa executava no piloto automático durante anos e anos. Pense numa mulher que cozinhou bolos fantásticos a vida inteira. De repente, ela começa a trocar os ingredientes, esquece a sequência de passos ou simplesmente não se recorda da receita. Ou num homem que sempre resolveu os pequenos arranjos domésticos sozinho e que, de um momento para o outro, já não sabe como manusear uma chave de fendas. O desafio não é aprender algo novo. O desafio é executar o que já era antigo e totalmente habitual. Isto aplica-se até às coisas mais simples: vestir a roupa, os cuidados de higiene ou o uso dos talheres à mesa. O que se desfaz é a própria estrutura de ações que tem vários passos. A pessoa pode começar a lavar os dentes, mas a meio já não sabe qual é o passo seguinte. Este é um sinal muito claro de que a doença está a afetar as capacidades mais profundas e automatizadas do cérebro. As mudanças de humor são outro aspecto crucial a considerar. Ao longo do envelhecimento, é comum que a personalidade se altere. Há quem se torne mais sentimental, e outros que ficam mais rabugentos ou conservadores. Uma pessoa idosa tende a ficar mais apegada à sua rotina diária, e qualquer alteração no seu padrão habitual pode gerar irritação. Por exemplo, se o almoço for servido uma hora mais tarde, ou se o programa de televisão preferido for cancelado. Estes picos de humor geralmente têm uma causa perfeitamente identificável. Estão associados à fadiga, a um mal-estar, a algum desconforto físico ou simplesmente à rigidez mental, que é uma característica de muitos na idade avançada. Contudo, estes estados são, na sua maioria, previsíveis e explicáveis. Depois de um descanso, ou assim que a situação quebrou a rotina é resolvida, o humor volta normalmente ao normal. E o mais importante, nada disto impede a pessoa de manter relações calorosas com os seus entes queridos
e de continuar a desfrutar da vida. Na demência, as alterações de humor e personalidade tendem a ser muito diferentes. São muitas vezes imprevisíveis e, aparentemente, sem motivo. O paciente pode ficar muito desconfiado, começando a acusar os familiares de conspiração ou de roubo. Também é comum que se torne ansioso e que tenha receio de ficar sozinho. A apatia é frequente, assim como a perda de interesse nas coisas que antes davam prazer, como os hobbies, conviver com os netos ou dar os habituais passeios. Podem também ocorrer surtos repentinos de raiva ou crises de choro sem qualquer razão aparente. Uma pessoa que era alegre e sociável pode fechar-se, e alguém que era calmo e equilibrado pode, de repente, tornar-se agressivo. Estas alterações de personalidade são muitas vezes a parte mais difícil e dolorosa para os familiares. É fundamental entender: isto não acontece porque a pessoa ganhou mau feitio ou piorou o seu caráter, mas sim porque a doença está a afetar as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, pelo autocontrolo e pelo comportamento social. No fundo, a pessoa acaba por perder uma parte importante da sua própria identidade. Vamos esclarecer o próprio termo. O que é a demência, afinal? É crucial compreender que a demência não é uma doença única e específica. É um termo geral, uma espécie de guarda-chuva ou chapéu, que descreve um complexo de sintomas associados ao declínio progressivo das funções cognitivas. É, na verdade, uma síndrome. Imagine que a tosse é um sintoma. Pode ser causada por uma constipação, alergias ou por doenças pulmonares mais graves. Com a demência, acontece exatamente o mesmo. É um conjunto de sinais, como a perda de memória, alterações na fala, no raciocínio e na orientação, que pode ter várias causas subjacentes. A causa mais conhecida e mais frequente é a doença de Alzheimer, que representa entre 60% a 80% de todos os casos diagnosticados. Mas existem outros tipos: a demência vascular, a demência com corpos de Lewy, a demência frontotemporal, entre outras. Cada uma destas tem as suas próprias características de progressão e os seus primeiros sinais distintivos. Por isso, não se deve colocar um sinal de igualdade entre demência e doença de Alzheimer, apesar de estarem intimamente ligadas. Agora, vamos desmistificar um mito muito importante e francamente prejudicial. Muitas pessoas pensam que a demência é uma parte inevitável do envelhecimento. Acham que se viver até aos 80 ou 90 anos, a perda das capacidades cognitivas é garantida. Isto é absolutamente falso. Sim, a idade é o principal fator de risco. Quanto mais velha for a pessoa, maior a probabilidade de desenvolver demência. Mas é apenas uma probabilidade e não uma sentença final. Há uma enorme quantidade de pessoas que chega à idade avançada, mantendo uma mente clara e uma memória excelente. A demência é uma doença, não uma fase normal da vida. E tal como acontece com muitas doenças, ela não tem apenas fatores de risco, mas também fatores protetores. Estes incluem a atividade física regular, uma alimentação equilibrada, o estímulo mental constante, os contactos sociais e o controlo rigoroso da pressão arterial, do açúcar e do colesterol. O nosso cérebro possui uma característica incrível, a neuroplasticidade, e nós podemos criar uma reserva cognitiva que o ajuda a resistir à doença por muito mais tempo. Por isso, não vale a pena baixar os braços e encarar a demência como uma fatalidade. A demência não afeta só a memória e o raciocínio. Ela também pode afetar as nossas capacidades de visão e percepção espacial. E é fundamental distinguir isto dos problemas de visão normais que surgem com a idade. Com o passar dos anos, é comum desenvolvermos vista cansada, cataratas ou glaucoma. Usamos óculos novos e muitas vezes precisamos de luz mais forte para ler.
Estas são mudanças que acontecem no próprio olho, no órgão visual. Mas na demência, o problema está no cérebro, especificamente nas partes que processam a informação visual que recebemos. A pessoa pode olhar para um objeto, mas não conseguir reconhecê-lo. Fica difícil calcular distâncias, o que torna perigoso conduzir ou até mesmo circular pela casa. Pode entornar um copo porque tenta pousá-lo ao lado da mesa e não em cima. Também pode ter dificuldade em distinguir cores e contrastes. Por vezes, surge dificuldade em ler ou em acompanhar a linha de texto. Isto não acontece porque a visão está má. Acontece porque o cérebro não consegue interpretar corretamente o que os olhos estão a ver. Outro sinal que pode preocupar é a redução da atividade social. É perfeitamente natural, quando chegamos a uma certa idade, querer mais paz e sossego. Cansamo-nos de grupos grandes e barulhentos. Podemos preferir uma noite tranquila a ler um livro, em vez de ir a uma festa ruidosa. É uma mudança normalíssima, tanto nas nossas prioridades de vida, como no nosso nível de energia. Continuamos a gostar da companhia de amigos chegados e família, mas preferimos círculos mais pequenos e ambientes mais calmos. Temos hobbies e interesses aos quais dedicamos o nosso tempo. Deixar de fazer algumas atividades é uma escolha consciente em prol do nosso conforto. Por exemplo, podemos deixar de ir ao teatro porque nos custa estar sentados tanto tempo, mas vemos a peça com todo o prazer na televisão. O essencial é que o nosso interesse pela vida e pelo convívio se mantenha. O que muda é apenas a forma como o fazemos. O isolamento social na demência tem, na verdade, uma natureza diferente. A pessoa recusa-se a manter os seus passatempos e evita encontrar-se com amigos, não por estar cansada, mas sim porque se torna difícil manter uma conversa, acompanhar o enredo de um filme ou as regras de um jogo. A pessoa começa a sentir a sua própria incompetência e a envergonhar-se dela. A interação social, que antes lhe trazia alegria, transforma-se numa fonte de estresse. Tem receio de dizer algo disparatado, de não entender uma piada, ou de se esquecer do nome do seu interlocutor. Assim, a solução mais fácil para ele é evitar qualquer tipo de situação social. Isto não é uma escolha, mas sim uma medida de autodefesa forçada. A apatia causada pela doença também desempenha o seu papel. A pessoa perde simplesmente a motivação e o interesse por qualquer coisa. Se notar que o seu familiar ou ente querido, que sempre foi a alma da festa, de repente começou a evitar as pessoas e a abandonar os seus passatempos preferidos, é um motivo para ficar alerta. Por fim, há um aspecto que é muito revelador: a repetição. Todos nós, de vez em quando, nos repetimos. Os mais velhos, contudo, gostam muito de contar a mesma história da sua juventude, sobretudo aos netos. É a sua maneira de partilhar a experiência, de reviverem momentos que lhes foram muito agradáveis. Geralmente, eles até se lembram de que já contaram essa história, e podem até começar a frase com: "Eu sei que já contei isto, mas..." Isto é uma característica completamente inofensiva e até enternecedora. A repetição, neste caso, serve para criar laços, para transmitir os valores da família. Outra situação de repetição é quando a pessoa não ouviu bem a resposta, ou precisa de esclarecer algum pormenor. Isto não tem nada de patológico, é uma parte perfeitamente normal da comunicação, principalmente quando há uma perda auditiva relacionada com a idade. O mais importante é que, depois de obterem a resposta ou a reação do interlocutor, o assunto fica encerrado, pelo menos durante algum tempo. Em conclusão, vamos resumir o essencial. O ponto principal que devemos reter é este: envelhecimento e demência não são a mesma coisa. O envelhecimento normal pode trazer consigo um ligeiro abrandamento das reações e alguns lapsos de memória episódicos, mas nunca vos rouba a autonomia, nem apaga a vossa identidade. Já a demência é uma doença,
um estado progressivo que altera fundamentalmente a capacidade da pessoa de pensar, recordar e funcionar na sua vida cotidiana. As diferenças cruciais residem na natureza dos problemas. É diferente esquecer um nome e esquecer o rosto de um familiar querido. É diferente pôr um objeto fora do sítio e encontrar o ferro de engomar dentro do frigorífico. E é diferente cometer um erro num cálculo e perder totalmente a capacidade de gerir as finanças. Compreender esta diferença alivia a ansiedade desnecessária e ajuda a detectar a tempo os verdadeiros sinais de alerta. Não façam autodiagnósticos, nem diagnosticem os vossos familiares através da internet. Mas mantenham-se atentos. Recorrer ao médico na altura certa pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Obrigado por terem assistido a este vídeo importante até ao fim. Se vos foi útil, por favor, coloquem um gosto e subscrevam o nosso canal. E a vossa experiência é muito importante para nós. Já passaram por situações semelhantes? Que questões sobre a memória e o envelhecimento vos preocupam mais? Escrevam nos comentários e vamos conversar sobre isto juntos.